Eu não fui sempre quem sou hoje. Na verdade, quem eu era e o que me tornei são tão distantes que, se me olhasse de fora, pensaria que falo de outro homem. Mas sou eu, Paulo, o apóstolo, o mensageiro, aquele que passou de perseguidor a proclamador da graça. E para entender a profundidade dessa mudança, é preciso começar do começo. Eu nasci em Tarso, uma cidade da região da Cilícia, um lugar marcado pela influência grega, pelas filosofias e pela cultura helênica. Meu nome, dado pelos meus pais, era Saulo. Cresci em uma família de tradição farisaica, profundamente dedicada à lei de Moisés. Meus pais me ensinaram a observar as Escrituras, a ser fiel à tradição e a buscar a pureza religiosa com um fervor que me consumia. Cada dia era uma oportunidade de mostrar que a lei não era apenas um conjunto de regras, mas um caminho de vida, um caminho que eu seguia com diligência. Meu orgulho estava em ser um fariseu, um zeloso da verdade de Deus. Eu estudei aos pés de Gamaliel, o maior rabino de minha época. Sob sua orientação, aprendi as Escrituras de maneira profunda e intransigente. Tornei-me, então, um fariseu de fariseus, imbatível em minha retidão religiosa. Eu olhava para os outros, especialmente para os seguidores do Nazareno, com desprezo. Eles estavam, aos meus olhos, destruindo a verdadeira fé, corrompendo as Escrituras e levando o povo ao erro. Eu acreditava que a única maneira de proteger a pureza do meu povo era perseguir aqueles que se atreviam a pregar a mensagem de Jesus de Nazaré. Mas um dia, tudo mudou. Eu estava em direção a Damasco, com cartas de autoridade dos sacerdotes, para prender qualquer um que estivesse proclamando o nome de Jesus. Eu estava determinado a erradicar essa heresia. Eu era o executor da justiça de Deus, o guardião da lei, como se a minha ideia de justiça fosse a única certa. Até que no caminho, algo extraordinário aconteceu. Uma luz, mais brilhante que o sol, me envolveu de repente. Caí por terra cego e uma voz falou do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta ecoou em minha alma como uma flecha certeira. Quem era aquele que falava? Eu gritei: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio, carregada de uma autoridade que jamais havia experimentado. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi nesse momento que minha vida tomou um rumo inesperado. Eu, no perseguidor, encontrei o Salvador. A visão que antes representava a certeza de minha missão, agora se tornava a marca de minha cegueira espiritual. Eu estava cego, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eu não podia mais ver a verdade como antes. Eu não podia mais me apoiar na minha própria força, nos meus próprios méritos. Aquele que eu perseguia agora me alcançava com sua misericórdia. Durante 3 dias, fui cego. Eu não comia nem bebia. Nada fazia sentido. Como poderia eu, que acreditava ser um servo fiel de Deus, ter sido tão profundamente enganado? Como eu, que perseguia os que seguiam a Cristo, poderia agora ser contado entre eles? A transformação era inevitável, mas eu ainda não sabia como isso aconteceria. Foi então que Ananias, um discípulo do Senhor, foi enviado a mim. Ele impôs as mãos sobre mim e a visão voltou. Mas mais do que isso, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu sabia naquele momento que minha vida nunca mais seria a mesma. A missão que Deus tinha para mim não era mais a de perseguir, mas de proclamar. Ele me escolheu para ser um instrumento nas suas mãos, para levar o Evangelho aos gentios. As palavras que eu antes via como falsas, agora eram as palavras que me consumiam. A mensagem da graça, da salvação que não se baseava na lei, mas no sacrifício de Jesus, transformou meu coração. O Deus que eu tanto procurava agora estava em mim, me chamando para anunciar sua boa nova ao mundo.
Eu, Saulo, o fariseu, me tornei Paulo, o apóstolo, e assim comecei minha jornada. Viajei por terras desconhecidas, enfrentei perseguições, naufrágios, açoites e prisões, mas nada me faria desistir, porque o que eu experimentava não era mais uma mensagem de condenação, mas de perdão. Não era mais uma palavra de julgamento, mas uma palavra de libertação. Em Cristo, tudo se tornou novo, não mais o perseguidor, mas o proclamador da graça. Aquele que encontrou a vida quando tudo parecia estar perdido. Aquele que aprendeu que na fraqueza Deus é forte e que no amor de Cristo há mais poder do que em qualquer lei ou esforço humano. Eu não sei como tudo aconteceu. Sei apenas que, quando olhei para trás, não reconheci mais o homem que eu fui. A transformação foi tão profunda que, mesmo nas minhas lutas, eu sentia o prazer da salvação em minha alma. O Cristo que eu persegui agora é a minha única razão de viver. A jornada continua. Cada passo que dou é um passo mais perto de cumprir o chamado que Ele me deu. Para mim, o maior privilégio é ser um mensageiro da graça, um homem que foi resgatado das trevas para viver a luz. E minha vida é a prova de que Deus pode transformar até o coração mais endurecido, revelando a sua misericórdia onde ninguém imaginaria. Agora, como eu, você pode também ser transformado. Não importa quem você foi, mas quem você pode ser em Cristo. Porque em sua graça há sempre uma segunda chance. As viagens começaram logo depois da minha conversão. O Senhor, em sua imensa graça, me enviou para ser uma testemunha viva de sua verdade entre os gentios. À medida que avançava nas minhas jornadas, eu não estava apenas cruzando terras e culturas. Eu estava rompendo as barreiras do impossível. Cada cidade, cada povo, cada cultura tinha uma necessidade única, mas a resposta sempre era a mesma: Cristo, a esperança da glória. Em Antioquia, foi quando me juntei a Barnabé e juntos partimos para pregar nas regiões da Ásia Menor. Ali, fomos recebidos com rejeição, mas também com grande acolhimento. Vi a fé nas palavras simples de pessoas humildes que estavam sedentas pela verdade de Deus. No entanto, o caminho nem sempre foi de boas-vindas. Na cidade de Filipos, fomos presos, espancados e lançados em uma cela fria, mas foi ali, naquela prisão escura, que o Senhor demonstrou o poder da sua presença. Quando a terra tremeu e as cadeias se romperam, o carcereiro atônito se prostrou diante de nós e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu respondi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E naquele momento, uma família inteira foi salva. Cada viagem que fiz me deixou mais distante do Saulo que era e mais próximo de Paulo, o apóstolo. Em Corinto, onde fiquei por 1 ano e meio, eu pregava todos os dias, a cada esquina, a cada praça. Ali, o Senhor me deu uma grande colheita, mas também muitos inimigos. As perseguições continuavam, mas minha visão era clara. Nada iria me deter. Nem a perseguição de homens, nem os naufrágios, nem a fome. Pois o Senhor me havia chamado, e ninguém pode frustrar o plano de Deus. Minha jornada não era apenas feita de viagens físicas, mas também de viagens espirituais. Eu sabia que não poderia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Senhor me deu algo mais poderoso: a palavra escrita. As cartas que escrevi eram mais do que simples comunicações. Elas eram a vida de Cristo fluindo através de mim para os irmãos. Cada carta era uma lição que ensinava, corrigia e edificava. Escrevi para os coríntios, os romanos, os filipenses, os tessalonicenses e muitos outros. Mas não eram palavras minhas, eram palavras do Senhor, palavras que fluíam como um rio de vida para aqueles que precisavam. Aos coríntios, eu escrevi sobre a importância do amor e da unidade, alertando-os para os perigos das divisões.
Aos Romanos, compartilhei a grande revelação da justificação pela fé, que é o alicerce da nossa salvação. Aos Filipenses, falei sobre o contentamento em Cristo, independentemente das circunstâncias. E aos Efésios, escrevi sobre a luta espiritual, a armadura de Deus que precisamos vestir todos os dias. Eu sabia que essas cartas seriam lidas e compartilhadas por todo o mundo. E por isso, escrevia com um coração cheio de zelo, sabendo que estava plantando sementes que um dia dariam frutos eternos. Mas mais do que isso, eu queria que os irmãos soubessem que, mesmo à distância, eu os amava profundamente. Eu os via como filhos espirituais, e o peso de cada palavra escrita era o peso do amor que sentia por eles. Mas não seriam apenas viagens de glória. Uma das jornadas mais desafiadoras que fiz foi para Roma, onde fui levado como prisioneiro. Meu julgamento estava marcado e eu sabia que enfrentaria as mais duras acusações. Fui acusado de ser um agitador, de espalhar um novo culto que ameaçava a ordem estabelecida. Fui mal compreendido, desconsiderado e até mesmo desprezado. Mas algo em mim não vacilou. Como poderia eu temer homens quando o próprio Deus me sustentava? Na viagem para Roma, enfrentei uma tempestade terrível. O navio naufragou e fomos todos jogados nas águas. Mas o Senhor, em sua misericórdia, nos preservou e conseguimos chegar a uma ilha, onde os nativos nos acolheram. Eu sabia que estava sendo guiado por Deus, porque aquela viagem não era sobre mim, era sobre a missão que me foi dada. Em Roma, fui julgado diante de César. O tribunal estava repleto de autoridades e soldados, mas ao invés de medo, havia uma paz em meu coração. Eu sabia que não importava o veredicto dos homens. Eu já havia sido julgado e declarado justo diante de Deus. Quando chegou a hora de falar, as palavras fluíram de minha boca como nunca antes. Eu falei sobre Cristo, sobre sua morte, ressurreição e a promessa de salvação eterna. Alguns se opuseram, outros ouviram com atenção, mas ninguém poderia negar que, apesar da minha ponto de encontro para todos os que queriam ouvir a palavra, durante meses preguei aos que vinham até mim. A prisão não me separou de minha missão, ela a fortaleceu. Agora, enquanto olho para os meus últimos dias, sinto uma paz indescritível. O fim está perto. Fui chamado a ser mártir. Os irmãos em Cristo sabem disso, e eu também. Não há mais dúvidas. Mas enquanto estou aqui, à espera do meu fim, meu coração ainda se alegra, porque apesar de tudo o que passei, de todas as dificuldades, o Senhor nunca me abandonou. Eu escrevi para Timóteo, meu filho na fé, dizendo-lhe que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa é a minha verdade. E no final, a coroa da justiça me aguarda. Mesmo que os homens me rejeitem, mesmo que a dor do corpo me consuma, a alegria do espírito me preenche e sei que logo estarei com o Senhor. Agora, a minha história se torna uma história de esperança para você. O evangelho que preguei, a graça que experimentei, é a mesma que está ao seu alcance. Não importa quem você foi ou o que fez. Em Cristo, você também pode ser transformado. E um dia, como eu, você encontrará a paz que excede todo entendimento. Quando fecho os olhos para este mundo, sei que minha jornada não acaba aqui. O que vivi e compartilhei continua a espalhar-se, como sementes lançadas ao vento, caindo em corações sedentos. A minha morte não é o fim, mas o princípio de algo ainda maior, algo eterno. E por isso, falo com uma confiança inabalável, sabendo que não sou eu quem vive, mas Cristo em mim. Mesmo agora, enquanto sinto os grilhões da prisão apertando-me, a liberdade do Espírito continua a me envolver. Lembro-me de cada cidade, cada praça onde preguei. Lembro-me dos rostos dos convertidos, das lágrimas de alegria nos olhos de cada irmão que encontrou a redenção. Eles foram a prova de que não preguei em vão. A palavra de Cristo se espalhou e ela seguirá se espalhando até os confins da terra. Minha morte, longe de ser um fim,
será a última de uma série de testemunhos que encorajarão milhares a seguir a verdade de Cristo. Eu fui o primeiro, mas outros virão depois de mim, como guerreiros da fé. Eles continuarão a luta, a boa luta, a jornada que eu comecei e a missão que o Senhor me confiou. A minha vida será uma referência, mas a minha morte, um testemunho de que o amor de Deus é mais forte do que o medo da morte. As palavras que escrevi nas minhas cartas para os irmãos, as lições que compartilhei sobre viver uma vida em Cristo, sobre a fé, sobre a esperança, sobre a união, sobre a graça, são agora um legado eterno. Em Cristo, o sofrimento não é em vão. Ele transforma, ele purifica, ele glorifica. Eu não me gloriei nas minhas feridas, mas no poder que vem do Cristo crucificado. Não era a dor que me definia, mas a vitória que ele alcançou na cruz, que eu agora carrego como um estandarte de libertação. E agora, olhando para os tempos que virão, deixo uma mensagem para você, que lê estas palavras e ainda está nesta jornada. Saiba que você também tem um chamado. Assim como eu fui chamado de perseguidor para apóstolo, você também pode ser transformado. A história de Cristo não é apenas a minha história, ela é a nossa história. O Evangelho é a luz que ilumina todos os caminhos e todos os corações dispostos a segui-lo. Você não precisa ser perfeito. Eu não era. Fui um homem de grandes falhas, um homem de erros, mas em Cristo eu encontrei a perfeição da graça. A palavra que eu preguei não era minha, mas de Cristo. E é essa palavra que ressoa em você agora. O chamado de Deus para a sua vida é tão real quanto foi para a minha. Ele te chama a ser luz no mundo, a pregar o Evangelho não com palavras vazias, mas com a autenticidade do coração. Que sua vida seja um reflexo da graça transformadora que só Ele pode oferecer. Como disse uma vez, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você aceitar essa verdade, tudo o que você era e tudo o que você tem sido será transformado. A morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre você. Como Paulo, você será chamado para lutar a boa luta, guardar a fé e testemunhar até o fim, sabendo que a sua coroa de justiça já está garantida em Cristo. Eu, Paulo, não tenho medo da morte. A morte já foi vencida pelo Cristo que morreu por mim. Ele me resgatou, me chamou, me escolheu e agora Ele é quem eu sou. Em seus braços encontro descanso e no final, no último suspiro, sei que estarei com Ele na glória eterna. Você que me lê também é parte dessa jornada. Se você estiver disposto a seguir a Cristo com todo o seu coração, não importa o preço que tenha que pagar, você encontrará a vida eterna que Ele prometeu. E quando os momentos difíceis vierem, quando as lutas parecerem grandes demais para suportar, lembre-se de que não é mais você quem luta, mas Cristo em você. Porque como eu, você também pode dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, com o fim próximo, sinto-me envolto por uma paz que excede todo entendimento. Os sofrimentos de uma vida de perseguições, naufrágios, prisões e incompreensões tornam-se pequenos diante da grandeza da glória futura que me aguarda. O meu olhar não está fixado nas correntes que me prendem, mas na liberdade que virá. O meu coração não está mais no que o mundo oferece, mas na promessa de Cristo, a vida eterna que Ele conquistou para nós. As palavras que deixo para você não são minhas. Elas são a verdade de Cristo. A verdade que eu preguei e que, mesmo após a minha morte, continuará a ser proclamada por aqueles que me sucederão. O meu desejo agora é que, ao olhar para a minha vida e para a minha morte, você entenda que não se trata de quem sou, mas de quem Cristo é. Ele é a razão de tudo. Ele é o fundamento, a rocha, a salvação. E quando o meu último suspiro for dado, quando o meu corpo for colocado no chão, não é a minha morte que falará,
mas a vida que Cristo me deu. Porque a verdadeira vitória não está na morte, mas na ressurreição. Ele ressuscitou, e com ele ressuscitaremos também. Esse é o evangelho que preguei, esse é o evangelho que vivi. Então, se você me procurar nas sombras da história, encontrará não um homem derrotado, mas um homem que foi vencido pelo amor de Cristo. E quando o dia chegar, quando o fim da minha jornada terrestre se completar, estarei diante do Senhor, com a coroa de justiça que Ele me prometeu. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Agora, enquanto os dias se arrastam lentamente e o peso de minha prisão se torna mais evidente, um sentimento profundo de gratidão me invade. Meu corpo pode estar exausto, minha saúde enfraquecida, mas meu espírito está vibrante com a esperança que nunca se apaga. Sei que logo meu nome será chamado para o descanso eterno, mas, antes de partir, desejo refletir sobre o verdadeiro propósito de minha vida, o qual, em última análise, não é meu, mas de Deus. Cada passo que dei foi um reflexo da graça que Ele derramou sobre mim. Em cada cidade onde preguei, em cada carta que escrevi, em cada sofrimento que vivi, o Senhor me moldou e me transformou. E agora, olhando para a minha jornada, percebo que ela não foi uma busca por poder ou reconhecimento pessoal. Eu, Paulo, um homem de muitas falhas e fraquezas, fui apenas um vaso quebrado em suas mãos. Ele usou a minha fraqueza para revelar sua força, minha cegueira para demonstrar sua luz. E foi isso que, ao longo de todas as minhas viagens, eu procurava ensinar a outros, que a glória de Deus se revela não em nossa força, mas em nossa fraqueza, que é através de nossa humilhação que Ele se eleva, e que em nossa incapacidade Ele se torna suficiente. Os que são os menores aos olhos do mundo são os maiores no reino de Deus. Eu preguei sobre Cristo crucificado, a pedra que os sábios rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular da nossa salvação. Eu falei da cruz como o lugar onde o pecado é derrotado, onde o amor de Deus é mais forte do que a morte. Pois foi ali, na cruz, que o Cristo venceu, e com Ele venceu também todos nós. Quando meu corpo se render finalmente ao descanso, sei que a vitória já foi conquistada e que, por mais que a morte pareça sombria, ela é apenas o portal para a verdadeira vida. Agora, enquanto a noite se aproxima e os últimos dias deste corpo terreno se estendem diante de mim, como uma estrada silenciosa, sinto em meu coração uma paz indizível. O mundo ao meu redor ainda vive em suas preocupações e futilidades, mas eu já não sou mais parte desse mundo. Eu fui comprado a um preço elevado, e a minha identidade não é mais a do homem que eu era, mas a do homem em Cristo. A grande verdade que fui chamado a proclamar é que Cristo não apenas morreu, mas ressuscitou. A morte não teve a última palavra sobre ele e, por consequência, não terá sobre nós. O mistério de Deus não está naquilo que vemos, mas no que não vemos. A fé em Cristo não é apenas uma crença, mas uma esperança viva, que nos permite olhar para o futuro sem medo, mesmo diante da morte. A ressurreição não é apenas um evento passado, mas uma promessa presente e futura para todos que estão em Cristo. Hoje, quando olho para tudo o que fiz, para as igrejas que fundei, as vidas que toquei, as cartas que escrevi, tudo o que vejo é a obra de Cristo em mim. Não me vejo como o grande apóstolo ou o herói da fé. Eu sou apenas um servente, um mensageiro, um arauto da boa nova que Cristo me confiou. E se, em algum momento, meus nomes forem lembrados, que seja a sua glória que resplandeça e não a minha. O Evangelho da Graça é um grande mistério. Como pode Deus, em sua santidade, escolher um homem como eu para revelar seu amor ao mundo? Como pode Ele escolher a fraqueza e o sofrimento para revelar seu poder? O que eu entendi ao longo dos anos é que Deus escolhe os improváveis. Ele escolhe os rejeitados,
os quebrados, os fracos, porque neles Ele pode revelar o seu poder supremo. À medida que me aproximo do final de minha vida, sei que o Senhor tem tudo preparado para mim, assim como Ele tem para você. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Em seu tempo perfeito, Ele fará todas as coisas novas, e nossa fé será recompensada. Ele é a nossa esperança, e nele nos firmamos. Que a nossa esperança nunca se desvaneça, pois aquilo que Ele prometeu, Ele também cumprirá. Eu olhei para a cruz e nela vi mais do que um sacrifício. Vi o mais puro amor que o universo já conheceu. A cruz, que deveria ser a vergonha e o fim, tornou-se o símbolo do nosso triunfo. Na cruz, vi minha redenção, minha salvação e o propósito de minha vida. Tudo que vivi, tudo que sofri, tudo que escrevi, todas as minhas viagens e as dores que encontrei ao longo do caminho, eram para tornar a cruz de Cristo conhecida em todos os cantos da terra. Agora, diante da morte iminente, não temo. Não temo o fim do meu corpo, porque sei que, em Cristo, o fim não é o fim. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a luz nas trevas, a paz no caos, o Salvador dos que estavam perdidos, e o que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Assim, termino minha jornada aqui, mas a obra que comecei continua. As palavras que deixei, as cartas que escrevi, continuam a ecoar através do tempo e dos lugares. O Evangelho não termina comigo. Ele transcende gerações e vidas. Ele é eterno, assim como o amor de Deus. E por isso, no último suspiro, no último passo dessa jornada, eu me entrego a Ele. Não por medo, mas com um coração grato, cheio de paz e esperança, porque eu sei que depois de tudo estarei com Ele. E essa é a nossa esperança, a nossa certeza, o nosso consolo. Sou apenas um homem, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. E quando o Senhor me chamar para o seu reino, Ele será glorificado, porque minha vida, como toda a vida de um crente, pertence a Ele. Como uma chama que não se apaga, o fogo da missão que Ele acendeu em meu coração continua a arder. Meus últimos momentos neste mundo foram cheios de paz, mas a mensagem que fui chamado a compartilhar não se limita ao tempo que vivi. Ela ultrapassa a barreira da morte e da história. O Evangelho que preguei se perpetua a cada geração, a cada vida que é tocada pela graça de Deus. E ao olhar para aqueles que vieram depois de mim, vejo como o Senhor tem usado tantos vasos imperfeitos para espalhar sua palavra. Meus companheiros na fé, como Timóteo, Tito, Barnabé e tantos outros, continuaram o trabalho que começamos juntos. E agora, vejo em cada igreja que fundei um testemunho vivo da graça de Deus. Eles são a prova de que a missão não acaba com um homem, mas se perpetua em todos que respondem ao chamado de Cristo. O Evangelho se espalhou e o testemunho de Cristo foi lançado como sementes nos corações dos homens, crescendo em toda parte. O trabalho que começamos, as fundações que lançamos, não são obra de um homem, mas da obra do Espírito Santo. O reino de Deus não depende de quem somos ou do que fizemos, mas da graça infinita que Ele derrama sobre aqueles que se rendem a Ele. O que eu vivi aqui na terra, como apóstolo e servo de Cristo, foi apenas uma sombra da verdadeira realidade que está por vir. Na minha carta aos Filipenses, escrevi sobre a nossa cidadania nos céus, e é isso que espero com grande expectativa. O que o Senhor tem preparado para nós está além de toda a nossa compreensão. Eu vi apenas uma parte da grandeza de Deus enquanto estive aqui, mas sei que quando Ele me chamar, poderei vê-lo face a face. A vida cristã não é apenas uma jornada para esta terra. É uma jornada rumo a algo eterno. Nossos sofrimentos, nossas lutas, nossas fraquezas, tudo o que enfrentamos aqui tem um propósito eterno. Cada momento de dor, cada lágrima que derramamos, são preciosos aos olhos de Deus, pois ao final Ele enxugará toda lágrima e nos levará para um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza,
nem dor. A nossa esperança é essa. Não que a vida aqui seja perfeita, mas que, através da cruz de Cristo, encontramos uma vida que transcende com os olhos voltados para o futuro eterno. As dificuldades do presente não nos desanimam, pelo contrário, elas nos fortalecem, nos moldam e nos aproximam mais de Cristo. Porque quando olhamos para Ele, vemos que a vida verdadeira está além das coisas terrenas, e é nela que devemos colocar nosso coração e nossa esperança. Agora, ao sentir o fim se aproximar, com o coração cheio de alegria e gratidão, sei que o Senhor cumpriu seu propósito em minha vida. Ele me escolheu, me transformou e me usou como um instrumento para proclamar sua graça. A obra que Ele começou em mim será completada na eternidade. Em meu último suspiro, posso olhar para o céu com a certeza de que Ele está esperando por mim. Não há mais medo, não há mais dúvida, só uma certeza inabalável. O Senhor é fiel. No fim, quando o corpo for colocado no sepulcro, o espírito se elevará para encontrar o Senhor. Eu não sou mais Paulo, o perseguidor, o prisioneiro, o homem que andou por terras estrangeiras. Eu sou, finalmente, o filho que volta para a casa do Pai. E ao ver o seu rosto, terei a paz perfeita, aquela paz que excede todo o entendimento. E enquanto isso, os meus irmãos e irmãs em Cristo continuam na jornada. A missão de anunciar a graça de Deus não para com a minha morte. Ela se perpetuará em cada novo crente, em cada nova geração que ouvirá a boa nova do Evangelho. Cada vida transformada será uma continuação do trabalho que o Senhor me deu para fazer. O que comecei será levado adiante, e Ele será glorificado em todo o mundo. Minha jornada na terra está chegando ao fim, mas a mensagem que eu carreguei permanecerá por toda a eternidade. O Evangelho de Cristo, a mensagem da graça e da salvação, nunca será silenciado. A cada vida que é tocada, a cada coração que é transformado, a obra de Cristo continua. E quando eu finalmente me encontrar com Ele, poderei ouvir as palavras que tanto esperei. Bem-vindo, servo bom e fiel. O que é a vida, senão uma oportunidade de glorificar a Deus em tudo o que fazemos? Mesmo que o mundo nos rejeite, mesmo que as dificuldades se multipliquem, nossa maior recompensa é estar com Cristo. Não importa o que aconteça com os nossos corpos, porque o que temos em Cristo é eterno. Somos herdeiros do reino de Deus e nossa verdadeira pátria está além deste mundo. O meu legado, se é que se pode chamar assim, não está em minhas viagens, nem nas igrejas que fundei, nem nas cartas que escrevi. O meu legado está na graça de Deus, que foi derramada sobre mim e que agora está disponível para todos. A mensagem que anunciei de Cristo crucificado e ressuscitado é a chave para a verdadeira vida. E essa mensagem jamais será apagada, pois ela é eterna. Assim, à medida que deixo este mundo, eu sei que a obra de Deus continuará e sua graça continuará a transformar vidas. E, em um dia vindouro, todos nós, que cremos e vivemos segundo sua palavra, estaremos com Ele, na plenitude da sua glória. Amém. Se você gostou dessa jornada espiritual e quer continuar aprendendo mais sobre as histórias bíblicas e como elas podem impactar a sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Comente abaixo o que você aprendeu com a história de Paulo e como ela te inspirou.